costuma entrar aqui no podcast, mas eu vi um conteúdo teu que eu gostei muito, por ser uma dúvida muito frequente de muitas pacientes e elas não perguntarem por medo ou vergonha. E nesse conteúdo você falava sobre o tempo que as pacientes tinham, que as pacientes poderiam, teriam que ficar sem relações sexuais depois de uma cirurgia estética dessa maneira. Fala um pouco pra gente sobre isso, que eu acho que é muito interessante o que você tem a dizer pra gente. Quanto tempo que a paciente ela tem que ficar sem relações sexuais até ela estar 100% revigorada desses procedimentos? Ótima pergunta, porque na verdade isso é um tabu, muitas vezes um mito. Então eu percebia que as pacientes tinham vergonha de perguntavam para as enfermeiras e não tocavam no assunto. Uma que outra, com muita vergonha, vinha a perguntar no final do processo inicial ali da cirurgia, que é entre 15 a 20 dias. Na prática, depende um pouco do procedimento. Acho que essa pergunta ela é muito pertinente, muito legal de ser respondida, mas depende do procedimento. Por exemplo, cirurgias de colocação do silicone, como a técnica que eu faço, que é a recuperação em 24 horas no mesmo dia, em pouco tempo, menos de uma semana, é possível se expor a relações sexuais, obviamente com cuidado, né? Cirurgias de mamas, cirurgias de abdômen, cirurgias de lipoaspiração, por conta jamais do corpo estar mais inchado, estar em recuperação, ter um pouco de desconforto até nos movimentos básicos, há de se ter um pouquinho mais de cuidado, mas também em torno de 20, no máximo 30 dias, a necessidade de restrições. Então os maridos podem ficar tranquilos com relação a isso. Será que isso também não é um impeditivo em questão dos maridos, por exemplo? Porque a mulher, quando ela vai te procurar para fazer uma cirurgia plástica, ela precisa do apoio do parceiro dela, precisa do apoio do marido. Será que o desconhecimento do tempo em que a esposa dele vai ficar sem ter relações sexuais com ele, isso não pode ser um impeditivo dele não apoiá-la num procedimento como esse? Olha, talvez, né? Mas eu acho que essa questão não é tão importante antes de ser feito o procedimento, né? Sim. Eu acho que na grande maioria dos casos, os maridos, eles acham que a esposa não precisa fazer a cirurgia. Entendi. Eu acho que eles são super sinceros com relação a isso. Eles não estão incomodados necessariamente com aquela flacidez, com a mama um pouquinho caída, porque eles gostam dela assim. O problema é que a mulher não está se sentindo bem. Ela está com a autoestima afetada. E é importante que o marido entenda isso, né? Eu acho que o retorno às atividades, às relações, etc., isso aí é uma consequência. Sim. Eu acho que mais importante é o marido entender os motivos que ela está buscando fazer uma cirurgia plástica. Muitas vezes ela quer se sentir melhor, ela quer se sentir mais autoconfiante. Ela tem vergonha, muitas vezes, de tirar a roupa na frente do marido. Apesar de que ele provavelmente não se importaria com isso. Mas isso está afetando ela e, consequentemente, pode afetar o relacionamento deles. Então, é importante que o marido entenda os motivos... E apoie, né? Entenda exatamente os motivos que ela está fazendo para poder apoiá-la, né? Que ela quer, na verdade, se sentir um pouco melhor vestindo uma roupa, podendo botar um biquíni, ganhar mais autoconfiança. Ele entendendo isso e ele apoiando ela, com certeza vai fazer com que a paciente consiga fazer uma cirurgia mais tranquila, uma recuperação melhor e retomar o mais rápido possível a todas as atividades. Isso aí. E também tem aquela questão que a gente falou no início do podcast sobre a questão de o desconhecimento. Se importa tanto com a parceira ao ponto de achar que a cirurgia plástica ela pode ser um risco à vida da parceira. Ou então falar assim, nossa, eu não quero te perder, eu tenho medo que aconteça alguma sequela. Como eu disse, mais uma vez, a gente vendo as notícias sempre da pior forma nos jornais, ele ficar com medo dela fazer esse tipo de procedimento e ter algum problema, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, infelizmente, as notícias ruins correm muito rápidas, né? Todos os dias, muitos aviões estão decolando, pousando e voando. Quando cai um avião, a notícia ela sai exatamente nos 7 cantos, né, do mundo. Na cirurgia plástica, infelizmente, também é assim, né? Então, todos os dias são feitos milhares e milhares de cirurgias, todas com muito sucesso, com muita segurança. Porém, claro, nada é isento de riscos e, eventualmente, pode ter alguma fatalidade. A questão toda é, também, foi feito por um profissional habilitado, num ambiente adequado, controlado, num bom hospital, né? A paciente estava bem para fazer a cirurgia.
Entendendo tudo isso, os maridos podem ficar tranquilos, porque, sim, a cirurgia ela é segura, os riscos são muito baixos, então não há motivos de receios desde que sejam cumpridos esses critérios aí de seleção para se realizar a sua cirurgia plástica. Entendi. E olhando pelo um ponto de vista que o teu trabalho ele impacta diretamente na autoestima, né, das suas pacientes ou até dos pacientes homens, Uhum. como é que você encara essa questão da pessoa se sentir ou mais triste depois de um resultado ou mais feliz depois de um resultado? Você acha que é uma grande responsabilidade que você tem nas mãos? É uma grande responsabilidade. Em todo momento que eu decido fazer uma cirurgia, eu estou assumindo ali uma responsabilidade muito grande, primeiro com a paciente, Sim. com a segurança dela e também com os resultados, né? Os resultados vêm muito com relação à escolha do procedimento e também as expectativas do paciente. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente vai fazer, em quem a gente vai fazer, e usar a melhor técnica e não economizar em tecnologias, né? Em cuidados, inclusive. E uma vez feito o procedimento, a gente tem que entender que no final vai dar tudo certo, nem que eventualmente a gente demore um pouco mais ou precise fazer algum outro procedimento complementar. Mas, sim, o nosso compromisso é sempre com a paciente ficar feliz. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.